Salmo de número 16, alguns o chamam de a joia de ouro de Davi. Eu quero pedir que você criança, adolescente, jovem, adulto, que você acompanhe com muita atenção a leitura da palavra do Senhor, a leitura dessa joia de ouro. Diz assim o salmista Davi: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor: tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão os nomes deles. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As minhas divisas caíram em lugares agradáveis. É linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Vamos orar. Pai Celestial, fala ao nosso coração através desta joia de ouro que é a tua palavra. Fala ao nosso coração aquilo que nós precisamos tanto aprender, que por vezes custamos a entender ou a lembrar. Ó Senhor, através da pregação da tua palavra, faz-nos saber que só há no Senhor verdadeira plenitude de alegria, prazer eterno, nesta vida e além desta vida. Abençoa-nos, Senhor, a nós todos, as crianças, que precisam tanto aprender dessas verdades maravilhosas, os adolescentes, que enfrentam tantos desafios, os jovens, que no seu vigor podem tentar viver por si mesmos, aos adultos, a todos nós, aqueles que aqui estão, aqueles que nos acompanham pela transmissão. Fala conosco, ó Deus, em nome e para a glória de Jesus Cristo, nosso único conforto nesta vida e na morte. Amém. Todos precisam de proteção, segurança, e eu creio que não há quem nesta vida não busque prazer, não busque alegria, não busque satisfação. O ser humano é assim, é alguém que vive buscando satisfação, e busca em tantas coisas a satisfação, e por vezes tem buscado satisfação naquilo que só pode dar satisfação por um dia, ou só pode dar satisfação por um tempo. O grande problema, queridos, quando nós buscamos a verdadeira satisfação, onde naquilo que não pode dar verdadeira satisfação, é que será uma satisfação limitada, será um prazer limitado, não da verdadeira felicidade, e não será um prazer para além de hoje, ou para além desta vida. Estava conversando ainda há pouco com a nossa irmã Diana, do Antônio, que nós rimos muito, né? Da pequena Gabi, que na sexta-feira a Cris perguntou para ela: tudo bem, Gabi? Ela disse: hoje eu estou feliz, amanhã não. Hoje eu estou feliz, amanhã não. E nós temos muito disso, né? E eu fiquei pensando, queridos, não é essa a realidade de muitas pessoas? Porque quando nós buscamos a felicidade, o prazer, fora do único que pode nos dar felicidade e verdadeiro prazer, nós até vamos encontrar uma dose de prazer, de satisfação. O mundo oferece e consegue dar uma dose de prazer, de satisfação, mas não é um prazer pleno e eterno. É um prazer que você desfruta hoje, mas talvez você não tenha amanhã. É um prazer que você desfruta por um tempo, mas que não pode te dar garantia de um amanhã. É um prazer que você não vai poder experimentar, ou coisas em que você busca um prazer que não vão poder fazer nada por você no dia da sua morte.
É por isso que o problema da gente buscar o prazer nas coisas, em pessoas, é que vai ser um prazer limitado e vai ser um prazer passageiro. Muitas pessoas têm buscado esse prazer, essa alegria em relacionamentos interpessoais. Mas pense que no dia da sua morte, nenhum relacionamento aqui desta terra, desta vida, nenhuma pessoa, por mais que te ama, poderá te dar garantia de algo além desta vida. Tem muita gente buscando o prazer, a satisfação em coisas, no dinheiro, por exemplo. E, de fato, o dinheiro pode proporcionar momentos de prazer, pode proporcionar conforto, muita coisa boa. Mas todo o dinheiro no mundo não vai poder fazer nada no dia da sua morte. Eu acho interessante, às vezes a gente ouve notícias, pessoas muito ricas, famosas, e têm acesso aos melhores hospitais. Mas a gente ouve que, mesmo no Sírio-Libanês, tem gente muito rica morrendo. Porque na hora da morte, aquilo em que a pessoa depositou a sua satisfação, a sua alegria, que não foi o Senhor, não vai poder fazer nada por ela. Vai poder proporcionar um caixão muito bom, talvez o sepultamento num cemitério muito bonito, uma lápide muito bonita, mas nada além disso. É por isso, queridos, que ao buscar prazer e satisfação, nós devemos buscar naquele único que pode nos dar um prazer verdadeiro, pleno, que o mundo não pode dar e nada nesse mundo não pode dar, nem o trabalho, nem um time de futebol, nenhuma pessoa, e um prazer eterno. Queridos irmãos, nesta manhã, ao olharmos para o precioso Salmo 16, essa joia de ouro de Davi, do Senhor, nós aprenderemos que Deus conduzirá corpo e alma, nesta vida e na morte, em alegria plena e prazer eterno, aqueles que o têm como seu refúgio seguro, aqueles que o têm como o seu conselheiro sábio e o seu tesouro supremo. Deus, eu vou repetir, vai conduzir corpo e alma nesta vida e na morte, em alegria plena e prazer eterno, aqueles que o têm como seu refúgio seguro, aqueles que o têm como o seu tesouro supremo, aqueles que o têm como seu conselheiro sábio, seu conselheiro confiável. Nós vamos aprender isso, queridos, em 4 partes. A primeira delas é que Deus conduzirá corpo e alma nesta vida e na morte, em alegria plena e profundo prazer, aqueles que têm nele o seu refúgio seguro. Olhe comigo novamente o versículo de número 1, diz assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Queridos irmãos, o salmista Davi escreveu este salmo, está aqui escrito, foi Davi quem o escreveu, não sabemos exatamente em que circunstância, em que época este salmo foi escrito, mas Davi começa o salmo fazendo um pedido. Ele diz: guarda-me, ó Deus. Este salmo é considerado, é colocado na parte de salmos didáticos. É considerado também um salmo de confiança. E nesse salmo nós vemos de fato Davi, em quem Davi depositava a sua confiança, em quem Davi tinha o seu prazer. E ele começa com um pedido: guarda-me, ó Deus. Guarda-me, guarda-me do quê? Nós não sabemos. Pelo contexto do Salmo, ao olharmos o Salmo, pelo conteúdo do Salmo, melhor dizendo, nos dá a ideia de que Davi não está pedindo por algo simplesmente momentâneo, como em outras vezes, em outros salmos, ele pediu. Nos dá a entender que Davi não está pedindo para que Deus o guardasse, o livrasse de uma situação específica que ele estava passando, de um perigo momentâneo que ele estava passando. Nos dá a entender, pelo conteúdo do Salmo, que Davi está indo além. Davi está pedindo para Deus guardá-lo de algo além, de algo que está além de coisas momentâneas. Davi tinha consciência da sua finitude, Davi tinha consciência de que ele um dia iria morrer. E Davi, então, ele tem uma preocupação de busca de um prazer, de uma segurança além desta vida. Porque, como eu disse há pouco, o nosso problema é que buscamos, por vezes, doses apenas de prazer e apenas para o hoje, e apenas para esta vida, o que não vai resolver no dia da nossa morte. Nos dá a entender que ao dizer guarda-me, ó Deus, Davi está preocupado com a sua vida além desta vida. Guarda-me, ó Deus.
E Davi vai orar ao Senhor. Ele diz: guarda-me, ó Deus. E então vem a declaração de confiança: porque em ti me refugio. Ele está dizendo: guarda-me, ó Deus. Eu estou pedindo para o Senhor, eu estou pedindo que o Senhor me proteja, me guarde. E me proteja e me guarde além desta vida, porque no Senhor está o meu refúgio, porque o Senhor é o meu refúgio. Nessa declaração de confiança, meus irmãos, nós vemos que Davi tinha em Deus o seu refúgio seguro. Vejam, irmãos, Davi certamente poderia cair no erro que muitos de nós caímos, de depositar a sua segurança em coisas, em pessoas, ou, como é muito comum, em si mesmo. Davi foi um homem que Deus usou e o colocou como rei em Israel. Davi, com as suas limitações, mesmo antes de ser rei em Israel, Deus usou para derrotar o gigante Golias, o gigante filisteu. Davi pequeno, Davi com dificuldade, nem ao menos conseguiu usar a armadura de Saul, mas foi com a sua funda e encarou aquele gigante no poder do Senhor. E na verdade nós sabemos, não foi o pequeno Davi que venceu o gigante Golias, mas foi o grande Deus que venceu o minúsculo Golias diante do grande Deus. Davi foi alguém que Deus usou. Davi foi alguém que Deus usou para expandir o território de Israel, para restaurar o culto em Israel, trazer a arca, restabelecer a arca da aliança no povo do Senhor em Jerusalém. Davi foi um instrumento nas mãos do Senhor. Alguém que obteve muitos êxitos pelo poder do Senhor. E Davi podia cair no erro de olhar para tudo isso e achar que ele tinha um poder em si mesmo, que ele podia ter uma glória em si mesmo e depositar a confiança em si mesmo. Seria um grande engano. Como é um grande engano, queridos, quando nós depositamos a nossa confiança em nós mesmos, na nossa força, na nossa capacidade, ou depositamos a nossa confiança, a nossa segurança em coisas, porque coisas são apenas coisas. Quanta gente, eu disse isso muitas vezes, quanta gente que na época em que o governo confiscou, em 90, 91, confiscou o dinheiro das aplicações, quanta gente que tirou a própria vida. De um dia para o outro, perdeu o que tinha. Gente que havia vendido uma empresa, uma fazenda, um apartamento, e tinha planos para aquilo, e de um dia para o outro, o governo havia confiscado tudo. Quanta gente que, após o término de um relacionamento, entra em desespero, ao ponto de desespero de tirar a própria vida. Porque quando nós colocamos a nossa segurança, o nosso refúgio, em coisas, em pessoas, naquilo que não pode dar verdadeira segurança e refúgio, nós somos fadados ao fracasso. Eu não sei se você olhou na pastoral do boletim, mas fala sobre algumas coisas que podem se tornar falsos deuses ou ídolos: profissão, dinheiro, aparência física, sexo, conforto, alguma pessoa amada, alimentos, bebidas, segurança ou a falsa segurança. Davi não cai no erro de depositar em si mesmo a sua segurança, nem no exército que ele possuía, nem no castelo onde ele morava, nem no muito ouro e muita prata que ele possuía. Davi diz: Senhor, guarda-me, eu preciso que o Senhor me guarde nesta vida e além desta vida, porque o meu refúgio está no Senhor. Como Lutero escreveu, meu castelo forte. Então nós percebemos Davi demonstrando a sua confiança no Senhor. Olha o que ele diz no verso 2: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Percebam, meus irmãos, como Davi mostra a ideia de exclusividade. Aliás, Deus havia dito isso. Êxodo 20, verso 3, nos 10 mandamentos: não tenham outros deuses além de mim. O que Davi está dizendo é: eu não tenho outros deuses além do Senhor, eu não estou servindo a ídolos, eu não estou confiando em outros senão no Senhor. Digo ao Senhor. Se você perceber aí na sua Bíblia, a palavra Senhor aí aparece toda em letra maiúscula, né? Tudo em caixa alta. Aqui é um nome em que Deus se revelou, Yahvé. É o que alguns teólogos chamam de nome pactual. É o Deus da aliança. Deus se revelou como sendo Yahvé ou Javé. Não sabemos exatamente qual é a pronúncia correta. Os judeus há muitos e muitos anos não pronunciam esse nome. Eles acreditam que isso seria quebrar
O terceiro mandamento de não dizer o nome do Senhor Deus em vão. Então eles não dizem este nome, eles dizem no lugar desse nome, eles dizem Adonai, que é a próxima palavra que aparece. Digo ao Senhor, tu és o meu. Aí vocês vão perceber que já está diferente, Senhor. Aqui não é Yahvé, aqui é Adonai. Yahvé é o nome pactual de Deus, é o Deus da aliança. Adonai vem de Adon, que significa amo, significa dono. Assim como nos tempos antigos, onde infelizmente havia escravidão, havia o escravo e havia o seu dono, o seu Adon. Adonai é aquele que é dono, é aquele que é senhor, é aquele que tem autoridade. O nome Adonai vai apontar para a ideia de autoridade. O que Davi está dizendo, Senhor Yahvé, Deus da aliança, o meu Deus, tu és o meu dono, tu és o meu Senhor, tu és o soberano sobre mim. Dizendo, a ti eu pertenço. Queridos irmãos, Davi, ele nos ensina, a palavra de Deus, nos ensina que no Senhor, aquele que é o nosso Senhor, que deve ser o nosso Senhor, o soberano, nele deve estar a nossa segurança, somente nele. É por isso que Davi diz, outro bem não possuo, senão a ti somente. Não é que Davi não possuía bens, Davi possuía muito ouro, muita prata, muitos cavalos, muitas coisas, mas o que ele está dizendo é, em nada disso eu coloco o meu coração, assim como nós não deveríamos colocar. Coisas são coisas, e muitas coisas são coisas boas. Um emprego é algo bom, o dinheiro não é algo ruim em si, pode ser bênção. O problema é quando nós colocamos o nosso coração, a nossa confiança, a nossa esperança nessas coisas, porque mais uma vez, nada disso vai ter poder algum no dia da nossa morte. Nada disso, meus irmãos, vai garantir para nós felicidade amanhã. E aí nós vamos ter que dizer, hoje eu tenho algum prazer, amanhã eu nem sei. Mas Davi diz, guarda-me, ó Deus, porque somente no Senhor, o Senhor que é o meu Senhor, Adonai, é que eu me refugio, é que está a minha confiança. Ele diz, quanto aos santos que há na terra, verso 3, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Davi vai mostrar, queridos, que a confiança no Senhor, tendo o Senhor como seu refúgio, esta segurança no Senhor e prazer em Deus, ela é estendida através do povo de Deus, na comunhão com o povo de Deus. Quando ele diz assim, quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer, ele não está dizendo, o meu prazer está nas pessoas acima de tudo. O prazer de Davi estava em Deus. Mas Deus escolheu para si um povo, e o que é maravilhoso, e você deve estar experimentando isso nesse momento, nessa manhã, não é? Nós, queridos, somos fortalecidos e temos verdadeira segurança no meio do povo de Deus, no povo da aliança, no povo do Deus da aliança, no povo de Yahvé. É no povo da aliança, queridos, que nós experimentamos dessa segurança e alegria no Senhor. É no povo da aliança, na comunhão com o povo da aliança, que nós experimentamos verdadeiro prazer, em comunhão com os irmãos, adorando juntos ao Senhor. Você não está experimentando isso essa manhã? É disso que Davi está dizendo. Daí o salmista no Salmo 133 dizer, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Sim, irmãos, é bom e agradável aqueles que buscam refúgio no Senhor, aqueles que têm a sua satisfação no Senhor, desfrutam dessa segurança e dessa satisfação em comunhão com o povo da aliança, em comunhão com o povo de Deus. Davi, ele está fazendo o que ele escreveu no Salmo anterior. Estão lembrados do Salmo de número 15, o verso 4? Aquele que a seus olhos tem por desprezível o que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Davi está honrando os que temem o Senhor. Davi tinha prazer naqueles que temem ao Senhor. Davi tinha satisfação e segurança na comunhão com aqueles que temem ao Senhor, os notáveis. É assim, queridos, o nosso refúgio, a nossa segurança tem que estar no Senhor, que nele e através do seu povo, na comunhão com o seu povo, nós podemos desfrutar verdadeira segurança, verdadeira alegria nesta vida e além desta vida. E não é interessante pensar que quando o Senhor nos levar, ou quando o Senhor voltar e restaurar novos céus e nova terra, nós desfrutaremos da alegria e da plena satisfação
com os notáveis desta terra, em meio ao povo da aliança. Essa é a primeira lição que nós aprendemos. Deus, Ele vai guiar corpo e alma nesta vida e na morte, em verdadeiro prazer e plena alegria, aqueles que têm no Senhor o seu refúgio, aqueles que pertencem ao Senhor soberano e têm nele o seu verdadeiro refúgio. O verso de número 4 diz: aquele que a seus olhos... Desculpem, meus irmãos, muitos serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, os meus lábios não pronunciarão os nomes deles. Sabe, quando nós não colocamos no Senhor a nossa segurança, quando não temos no Senhor o nosso verdadeiro refúgio, o que nós vamos experimentar? O que experimentam aqueles que colocam em ídolos a sua esperança, a sua segurança. Davi diz: muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. É isso que tem acontecido com você? Ao invés de buscar refúgio no Senhor, o Deus soberano, o Yahvé, que é o Adonai, o Senhor, você tem depositado a sua confiança, a sua segurança, você tem buscado prazer em coisas, em pessoas, em situações. É isso que você vai experimentar, ou é isso que você está experimentando. Sabe por quê? Eu tenho insistido nisso. Vocês já me ouviram falar isso mais de uma vez? Um ídolo não tem poder para satisfazer. Aqueles que buscam em coisas, em pessoas, ou seja, em resumo, que fora de Deus buscam segurança e satisfação, irão se frustrar, irão experimentar as dores que existem desde a queda. Estão lembrados de Gênesis 3? As dores de parto que existem desde a queda, as dores provenientes do pecado, a frustração proveniente de alguém que foi criado por Deus e para Deus, e busca, insiste em encontrar verdadeira satisfação e segurança fora daquele que o criou, fora daquele que é o único que pode dar verdadeira satisfação e segurança. Daí, o teólogo do passado, Agostinho, bispo de Hipona, no seu livro Confissões, ter escrito: criaste-nos, ó Deus, para ti, e a nossa alma, o nosso coração só encontra descanso em ti. Essa é a primeira lição, queridos, devemos ter no Senhor o nosso refúgio seguro. Mas em segundo lugar, irmãos, aqueles que serão conduzidos, corpo e alma nessa vida e na morte, em verdadeira alegria, alegria plena e prazer eterno, são aqueles que, além de ter no Senhor o seu refúgio, o seu refúgio seguro, tem também no Senhor o seu tesouro supremo. Tem ao Senhor como seu tesouro supremo. Olhem comigo, versos de número 5 e 6. Eu lerei o verso 5, peço que os irmãos leiam o versículo 6. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. Os irmãos agora. Vejam, queridos irmãos, depois de Davi demonstrar a sua confiança no Senhor, tendo no Senhor o seu refúgio, a sua segurança, ele vai dizer: o Senhor é a porção da minha herança. Davi, queridos, está mostrando aqui que não era em coisas que estava o seu coração, que não era em coisas, em pessoas ou em si mesmo que estava o seu verdadeiro prazer, mas no próprio Deus. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. A imagem aqui, um comentarista bíblico chamado Alan Harman, ele observa o seguinte, que porção e cálice se referem à abundante liberalidade que o Senhor concedera a Davi. E ele continua dizendo que a imagem se relaciona com as provisões que Deus havia destinado aos levitas. A ideia é a seguinte, irmãos queridos: Davi tem, não nas bênçãos de Deus, a sua maior alegria e prazer, mas no Deus das bênçãos. Porque a maior de todas as bênçãos é o próprio Deus das bênçãos. Por vezes, queridos, nós estamos buscando apenas as bênçãos de Deus. E não é que não devamos buscar as bênçãos de Deus, mas nos esquecemos que a maior de todas as bênçãos é o próprio Deus das bênçãos. Nada poderá dar maior prazer e alegria do que o próprio Deus. Nós cantamos ainda há pouco: perto quero estar, junto aos teus pés, pois o quê? Pois prazer maior não há do que render e te adorar. Irmãos queridos, não há nada
que possa nos dar maior prazer e alegria do que o próprio Deus. Nós precisamos aprender isso. Deus é maior de todas as bênçãos. É por isso que nós vamos ler depois no final, Davi dizendo: na tua presença plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente, porque em Deus há verdadeira segurança e alegria. O salmista no Salmo 37, ele diz: agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. E a ideia é: tenha prazer em Deus, e então o seu coração ficará satisfeito. É a mesma ideia que de Davi no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, porque o Senhor é o meu pastor, eu estou satisfeito, eu estou suprido, eu tenho tudo o que eu preciso, no pastoreio do Senhor, na companhia do Senhor. Ele diz: tu sustentas a minha sorte. A ideia, irmãos, é que Davi tenha compreensão da soberania de Deus, da providência de Deus. A nossa vida não está largada, nós não estamos largados à nossa própria sorte. Nós não vivemos dependentes de acontecimentos fortuitos, nós não vivemos dependentes de acaso. Não, a nossa vida está nas mãos do Senhor, nada que acontece é acaso. Daí Davi dizer: tu sustentas a minha sorte. Davi entendia, queridos, que o que acontecia na vida dele não era sorte ou azar, não era questão de coisas que acontecem por acaso, não era questão de acaso, mas era a boa mão de Yahvé, o seu Senhor, Adonai, que o guiava, que o colocava onde ele deveria estar, que dava o que ele precisava ter. E assim deve ser a nossa confiança, no Deus que dirige todas as coisas. E como escreve Paulo no famoso Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Davi vai dizer na continuação, no verso 6, ele diz: as minhas divisas caíram em lugares agradáveis. É linda a minha herança. A ideia de divisas, aqui a ideia é territorial. Vocês se lembram que Deus faz para si um povo, separa para si um povo, e esse povo depois é dividido nas 12 tribos, quando eles entram lá em Canaã, né? Nós temos na história, no livro de Josué, a entrada do povo em Canaã, e o povo então recebe territórios para as tribos, e são delimitados territórios. É por isso que o comentarista Alan Harman, ele diz, a imagem se relaciona com as provisões divinas destinadas aos levitas, como lá em Números 18:20, Deuteronômio 10:9, seu território determinado era definido, e os lugares onde as linhas passavam no tocante a ele eram aprazíveis. Davi, queridos, não está falando de um território terreno. Quando ele diz: é muito linda a minha herança, Davi não está falando de uma herança terrena. Davi usa a figura aqui de território, de herança, para se referir a algo além desta vida. Uma herança é algo que a gente recebe, que a gente não pagou por isso, e é algo que nós desfrutamos no futuro. É disso que Davi está falando. Davi está falando de uma alegria, de uma segurança além desta vida. E Davi, meus irmãos, está dizendo que o Senhor era a sua verdadeira e maior herança. Mais uma vez, queridos, a maior de todas as bênçãos é o Deus das bênçãos. Nele deve estar, Ele deve ser o seu tesouro, nele deve estar a sua alegria, nele deve estar a sua satisfação. Ele deve ser o nosso tesouro supremo, Ele deve ser o nosso refúgio seguro e o nosso tesouro supremo. Em terceiro lugar, irmãos, nós aprendemos que Deus irá guiar corpo e alma nesta vida e na morte, em verdadeiro prazer e plena alegria, aqueles que têm também ao Senhor como seu conselheiro confiável. Está funcionando aí o microfone? Está funcionando? Ok. Irmãos queridos, terceiro lugar, Deus guia aqueles que têm a Deus como seu conselheiro de confiança. Olhem comigo os versos 7 e 8. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Davi não somente demonstra que a sua segurança está em Deus, o seu refúgio, e que o Senhor é o seu maior tesouro. Ele também demonstra que é no Senhor que ele buscava conselhos, ou ele guiava a sua vida através da palavra do Senhor. Nós precisamos, queridos,
se queremos experimentar verdadeiro prazer nesta vida e além desta vida, verdadeira segurança, não apenas uma falsa sensação de segurança, mas verdadeira segurança, nós precisamos buscar em Deus, seguir a nossa vida conforme a vontade do Senhor, ter a Deus como nosso sábio, confiável conselheiro, como diz Davi aqui nos versos de números 7 e 8, bendiga o Senhor que me aconselha. É no Senhor que devemos buscar o aconselhamento, é na palavra do Senhor, queridos, que devemos guiar a nossa vida, ou guiar a nossa vida deve ser guiada através desta palavra, devemos conduzir a nossa família conforme esta palavra, devemos conduzir as nossas decisões conforme esta palavra, devemos lidar com as nossas emoções através desta palavra, devemos, como diz o salmista no Salmo 1, ter prazer nesta palavra meditar dia e noite. E é o que Davi está dizendo aqui. Ele diz no verso de número 8, tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Davi, queridos, foi alguém que dia e noite, meditava na palavra do Senhor. Davi caminhava com Deus, seu conselheiro e protetor. E é por isso que muito consciente prestou sua atenção constantemente no poder, na fidelidade e na promessa do Senhor, através da sua palavra. E posto que o Senhor estava junto a ele, como ajudador, Davi confiou, como ele termina o verso 15, o Salmo 15, não serei abalado. Irmãos queridos, tendo a Deus como nosso conselheiro, guiando a nossa vida conforme esta palavra, nós podemos ter verdadeira segurança, que não seremos abalados. Ter ao Senhor como nosso refúgio seguro, como nosso tesouro maior, como nosso conselheiro sábio. No que isto, queridos, vai levar? Qual é o resultado disso? Versos 9 em diante. Ele diz, por isso, percebem? Davi está dizendo, já que o meu refúgio está no Senhor, já que Ele é o meu tesouro maior e o meu conselheiro confiável, por isso não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença plenitude de alegria, à tua direita delícias perpetuamente. Irmãos queridos, aqueles que têm ao Senhor como seu refúgio e depositam nele toda a sua confiança e têm o seu prazer nele como seu tesouro maior e buscam nele os conselhos e seguem a sua palavra, esses experimentam e experimentarão uma alegria plena, um prazer eterno nesta vida e além desta vida. Irmãos queridos, nós estamos vendo aqui que em Deus nós temos alegria plena. E Davi, meus irmãos, está mostrando aqui, Davi nos faz saber da sua satisfação, este gozo antecipado da alegria eterna. Nós podemos, prestem atenção nisso, desfrutar hoje e além desta vida, de uma alegria que o mundo não pode dar, de uma segurança que nada neste mundo pode proporcionar. No Senhor, queridos, nós podemos experimentar nesta vida e além desta vida, um prazer e uma alegria assim. Davi, ele tinha consciência que ele iria morrer. Lá em 2 Samuel 7:12, o profeta Natan diz para ele, olha, você vai morrer, você vai descansar como seus pais, junto dos seus pais. Mas Deus vai levantar um descendente seu. E fala primeiro de Salomão, que vai construir uma casa para o Senhor, mas o profeta vai falar da parte de Deus para Davi, que Deus iria levantar um descendente de Davi, cujo reino seria um reino eterno. Davi tinha consciência, nós não sabemos até que ponto era a consciência de Davi, de que viria o Messias, que da descendência dele viria aquele que não iria morrer, que não iria experimentar a corrupção, que iria morrer, mas que não ficaria na morte. É por isso que Pedro lá em Atos, conforme nós vimos alguns domingos atrás, em Atos 2, Pedro vai citar estes versículos e vai aplicar a Jesus Cristo, o Santo de Deus que não viu corrupção, que morreu, mas que o seu corpo não se deteriorou, que ressuscitou. É por isso que veremos daqui a alguns domingos em Atos 9, o apóstolo Paulo em Antioquia citando este salmo, estes versículos, aplicando a Jesus Cristo, que morreu e venceu a morte e ressuscitou.
Irmãos queridos, e Davi tinha consciência de um descendente seu que viria, um descendente seu que experimentaria a morte, mas não ficaria na morte. E nós, queridos, temos esta certeza. Aquele que veio de Davi, Jesus Cristo, ele experimentou a morte, mas o seu corpo não viu corrupção. Ele, através do seu sangue precioso, nos garante aquilo que Davi se refere aqui no último versículo, nos garante a presença do Senhor, que nos dá plenitude de alegria, que nos dá delícias, prazeres perpétuos. Então eu quero dizer para você, pare de buscar fora do Senhor aquilo que só em Deus, através de Jesus Cristo, você pode ter: verdadeira segurança, alegria plena, prazer perpétuo. O precioso Catecismo de Heidelberg, a sua pergunta número 1 é: qual é o seu único conforto na vida e na morte? Os irmãos têm me ouvido citar isso. Eu vou citar mais uma vez. E vejam como tem tanto a ver com o que nós acabamos de ler. A resposta é: o meu único conforto é que corpo e alma, na vida e na morte, não pertenço a mim mesmo, mas ao meu fiel Salvador Jesus Cristo, que, ao preço do seu próprio sangue, pagou totalmente pelos meus pecados e me libertou completamente do domínio do pecado. Ele me protege tão bem que, contra a vontade do meu Pai, não perderei nenhum fio de cabelo. Na verdade, tudo coopera para o meu bem e para o seu propósito, para a minha salvação. Através de Cristo, aquele que venceu a morte, aquele que não viu corrupção, é possível uma vida de verdadeira segurança e plena alegria nesta vida e além dessa vida. A ponto de podermos dizer, nós temos verdadeira alegria no nosso maior tesouro hoje, e teremos amanhã, e o teremos para todo sempre.